Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1953. Hillary e Norgay tornam-se os primeiros a alcançar o topo do Everest. Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, um Sherpa do Nepal, tornaram-se os primeiros exploradores a atingir o pico do Everest, no dia 29 de maio de 1953. O monte, com seus quase 9 quilômetros acima do nível do mar, é o ponto mais alto da Terra e se situa na crista da Cordilheira do Himalaia, entre a fronteira do Tibete e do Nepal. Os dois faziam parte de uma expedição britânica. Eles realizaram uma última investida em direção ao pico após passar a noite numa altitude de 8.200 metros. No dia 2 de junho, a notícia da conquista rapidamente se espalhou pelo mundo. Os ingleses passaram a denominar a montanha em homenagem a George Everest, um sobrevivente britânico de uma escalada no século XIX. O pico do Everest atinge a altitude de 2/3 da atmosfera terrestre, próxima dos voos de aviões a jato. Lá, os níveis de oxigênio são muito baixos e as temperaturas extremamente geladas. O clima é imprevisível e perigoso. A primeira tentativa de escalar o Everest foi feita em 1921, por uma expedição britânica que caminhou 600 quilômetros através do Planalto tibetano até o sopé da Grande Montanha. Uma furiosa tormenta forçou-os a desistir da escalada. Alpinistas como George Mallory, contudo, descobriram o que poderia ser uma rota viável rumo ao topo. Uma segunda expedição, chefiada por Mallory, retornou em 1922 e, junto de George Finch e Geoffrey Bruce, alcançou a impressionante marca dos 8.200 metros. Numa outra tentativa, feita por Mallory, também naquele ano, 7 acompanhantes Sherpas morreram numa avalanche. Durante muito tempo, Sherpas desempenharam um papel essencial nas escaladas da cordilheira, em virtude de sua resistência e habilidade em suportar elevadas altitudes. Em 1924, uma terceira expedição foi levada a cabo e o alpinista Edward Norton atingiu a altitude de 8.550 metros, sem usar oxigênio artificial, e ficou a uma distância de apenas 300 metros do topo. 4 dias depois, Mallory e Andrew Irvine iniciaram uma investida em direção ao ponto mais alto e nunca mais foram vistos vivos. Em 1999, o corpo de Mallory, preservado, foi encontrado no Everest. Tinha sofrido inúmeras fraturas numa queda. Se atingiram ou não o topo, permanece um mistério. Depois do acesso ter sido fechado durante a Segunda Guerra Mundial, o Nepal, em 1949, abriu suas portas. Foram feitas então várias novas expedições exploratórias. Em 1952, uma expedição suíça subiu pela traiçoeira cascata de gelo Khumbu, numa primeira tentativa real de chegar ao topo. Raymond Lambert e Tenzing Norgay chegaram a 8.600 metros, exatamente atrás do Pico Sul, mas tiveram de retornar por falta de suprimentos. Assustados com o iminente sucesso dos suíços, uma grande expedição britânica foi organizada em 1953, sob o comando do coronel John Hunt. Integraram-na talentosos alpinistas como os neozelandeses George Lowe e Edmund Hillary. Os membros da expedição estavam equipados de botas e roupas com isolamento especial. Também traziam rádios portáteis e sistemas práticos de oxigênio. Optando por novos caminhos, Charles Evans e Tom Bourdillon lançaram em 26 de maio uma primeira expedição ao topo. Ficaram a apenas 300 metros do objetivo final, mas que tiveram que descer em virtude do mau funcionamento do equipamento de oxigênio. Em 28 de maio, Tenzing e Hillary puseram-se a caminho, acampando numa altitude de 8.500 metros. Após uma noite gelada, a dupla perseverou e alcançou o Pico Sul às 9 horas da manhã. Chegaram ainda a alcançar uma rocha íngreme de 12 metros 1 hora mais tarde. Insinuando-se numa fenda de rocha,
Hillary moveu-se lentamente e cunhou o que ficou posteriormente conhecido como o Passo de Hillary. Joga uma corda a Norgay, que também sobe ao teto do mundo. A notícia do sucesso correu do acampamento da expedição ao posto de rádio em Nanch Bazar. Daí, rumou codificada para Londres, onde a rainha Elizabeth II tomaria conhecimento da proeza em 1º de junho. Hillary e Hunt conquistaram o título de cavaleiros. Norgay, que não era cidadão da Commonwealth, recebeu apenas uma medalha do Império Britânico. Desde a histórica escalada da dupla, numerosas expedições foram realizadas até o topo do Everest. Em 1960, uma expedição chinesa conquistou a montanha pelo lado do Tibete. Em 1975, Tabei Junko, do Japão, tornou-se a primeira mulher a conquistar o topo. 3 anos mais tarde, o italiano Reinhold Messner e o austríaco Peter Habeler conseguiram o que se pensava impossível, chegar ao topo do Everest sem equipamento de oxigênio. Cerca de 200 alpinistas morreram tentando alcançar o cimo da montanha. Uma grande tragédia ocorreu em 1996, quando 8 alpinistas de várias nações morreram depois de terem sido atingidos por uma tormenta de neve, numa encosta da montanha. Texto original de Max Altman. Organização Haroldo Cerávolo. Locução Camila Araújo. Edição Laila Emanuele. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.